Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gambiarra Comunicativa, o podcast que eu e você descobrimos o tema na hora, ao vivo. E, gente, hoje tem enrolação. Já vou ver o tema, tá muito calor, tô sem paciência. Vamos perguntar. Gente, que pesado pra uma segunda-feira. Quer dizer, eu tô gravando na segunda, vocês estão escutando na quarta, né? Ou depois também. Enfim, tema. A solidão de crescer mesmo estando rodeada de gente. E aí, eu vou ler aqui, mas eu já sei como eu vou começar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do João, que é o meu cantor favorito. Eu acho que eu nunca falei isso aqui. Eu sou fissurada no João. Faz acho que uns 4. Tem uma foto dele ali na minha janela. E uma foto não, uma arte de um artista. Enfim, acompanho ele faz bastante tempo já. E tem uma música que chama Monstros, que ela fala assim: sempre lutei por liberdade, mas ser livre me fez só. Que eu sempre me identifiquei muito com essa parte, com essa música como um todo, mas com essa parte em específico. Porque eu vou colocar a minha experiência pessoal aqui agora. Desde novinha, eu tentei ao máximo me virar sozinha. Então, pedi o mínimo de ajuda possível para os meus pais, que eram as pessoas que estavam ali para me ajudar. E eu sempre reitero isso porque nunca foi culpa deles, assim. Eles sempre estavam à disposição, sempre perguntavam, sempre tudo. Mas eu nunca falava, sempre era um negócio que eu não comentava sobre. E eu chegava assim pra minha mãe, eu lembro certinho. Era: mãe, aconteceu isso, 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 mas eu já resolvi, tá? Só pra você saber. E aí, antes de contar o problema pra eles, eu já resolvia sozinha. Então eu só levava assim: pra você estar ciente, algo aconteceu. Mas eu já resolvia, eu não queria ser mais um problema na vida dos meus pais, sabe? E isso também foi não só pra não gerar mais coisas pra eles, mas pra eu ter essa sensação de independência muito grande. De eu conseguir me provar pra mim mesma que eu consigo fazer as coisas sozinha e que eu consigo resolver as coisas sozinha. Então, hoje, isso calhou de eu ter uma dificuldade absurda em pedir ajuda. Eu não sei pedir ajuda, eu tento ao máximo fazer as coisas sozinha, resolver sozinha, até chegar num ponto que eu falo: ok, talvez realmente eu não consiga fazer isso aqui sozinha e eu vou precisar de ajuda. E tem depois que eu comecei a fazer terapia... Ai, uma moto. Depois que eu comecei a fazer terapia, esse assunto veio, foi uma das primeiras sessões que eu comentei com a Fabi. Eu falei: Fabi, eu não sei pedir ajuda, eu não sei. Aí ela comentou, a gente fez uma análise de onde isso pode ter surgido, como é que eu lido com isso, enfim, as consequências disso hoje. E eu tava mais consciente dessa minha dificuldade, porque antes não era consciente. Eu trouxe pra ela isso, a gente foi trabalhando e se tornou algo um pouco mais consciente na minha autopercepção, né? E aí eu tava aprendendo a fazer café, foi ali com... não sei quantos anos certinho, mas foi quando eu comecei a tomar café. E eu dependia dos meus pais pra fazer café pra mim, coado. Porque eu não sabia a proporção, não sabia nada. E eu não queria, porque pra mim depender de qualquer coisa de alguém é uma situação que não existe na minha vida. Eu não posso depender de ninguém pra nada. E aí eu peguei, tava meu pai e minha mãe sentados na mesa da cozinha. Eu falei: quero café. Eu levantei e fui fazer o café. Coloquei lá a jarra, o coador, o bagulho, e fui fazendo. E aí eu tava com dificuldade, porque eu não sabia a proporção, nada. Aí passou o café, coloquei ali pra tomar, provei e falei, tipo: ai, não gostei, ficou ruim. Aí meus pais só olharam pra mim e falaram assim: por que você não pediu ajuda? A gente tava do seu lado, você não sabe fazer isso, por que você não pediu ajuda? Eu falei assim: não sei, eu não sei por que eu não pedi ajuda ali, sendo que eles estavam do meu lado, fazendo nada. E eu poderia muito bem ter falado: gente, alguém pode me ajudar aqui? Que eu não sei fazer, eu não sei o que eu tô fazendo. Então, foi uma coisa que nem passou pela minha cabeça. Vocês entendem isso? Tipo, nem passou pela minha cabeça a opção de pedir ajuda pra fazer alguma coisa. E é bem difícil isso hoje pra mim. Eu acho que é uma das questões que eu mais tenho dificuldade de mudar, assim, em mim e de colocar em prática mesmo o pedir ajuda. Que não, eu pedir ajuda não é um sinônimo de fraqueza ou que eu não conseguiria fazer isso sozinha. É que é mais fácil quando tem gente junto. E por que não ter gente junto quando você pode, né? E aí, por que eu dei todo esse contexto da questão da ajuda? Porque isso também faz a gente se sentir muito sozinha. Eu, por não ter essa capacidade ou essa facilidade em pedir ajuda, eu resolvia muitas coisas, ainda resolvo, né? Muitas coisas sozinha. E aí eu sentia que eu estava de fato sozinha, porque não tinha ninguém ali do meu lado pra me ajudar. Então eu falava: caraca, tudo eu resolvo sozinha, ninguém sabe o que eu tô passando, ninguém vai conseguir me ajudar. Mas eu não sabia se a pessoa ia conseguir ou não, porque eu nem chegava a pedir. E eu acho que isso se reflete também nas questões
que a nossa idade traz pra gente, esse bombardeio de coisas. Então, são muitas primeiras vezes. A gente passa por muitas situações que são difíceis e que são novidade. Eu acho que talvez essa fase, esses 10 anos dos 20 anos, né, dos 20 aos 30, seja um momento que a gente mais tem primeiras vezes e coisas novas e sentimentos novos e situações novas pra lidar. E às vezes a gente pode sentir que é só a gente tá passando por aquilo. Só a gente passou pelo primeiro boleto que não sabe como vai pagar. Pela primeira consulta médica sozinha, que pra mim é um negócio que é tenebroso, já foi muito tenebroso, ir sozinha no médico. E, o primeiro BO no trabalho, a primeira bronca, a primeira demissão, enfim, N coisas que a gente passa nessa fase da vida que podem ser sentidas como algo único pra nós. Mas por quê? Porque às vezes a gente não tem ou a liberdade, talvez, tanto nossa como dos outros, de conversar sobre isso, mas eu acho que principalmente não existem espaços suficientes para que a gente se abra de forma segura sobre essas questões. E às vezes são questões muito mínimas, muito, muito mínimas, o primeiro término de namoro. A primeira entrevista de emprego, que talvez você tenha a sua primeira entrevista de emprego lá pra casa dos 20, sabe? E são coisas mínimas que talvez a gente até se sente meio mal por estar se sentindo mal por conta daquilo. Que você olha, cara, mas é um negócio muito simples. É só uma entrevista de emprego. É só uma demissão, não, porque a demissão sempre vai ser difícil, né? Mas enfim, situações só uma consulta médica sozinha. Mas que, gente, é a primeira vez que você tá fazendo aquilo. Você sempre esteve com alguém, com a sua mãe, ou enfim, qualquer coisa, naquela situação. E você está tendo que lidar com aquilo sozinha. É normal, e eu acho que é humano, a gente sentir um pouco de frio na barriga e um pouco de tensão perante situações assim. E esse medo... o Theo bateu no meu tripé. Esse medo e esse receio e essa falta de espaço para conversar sobre essas coisas, talvez seja também um dos motivos da gente não se abrir tanto sobre algumas questões e se sentir sozinho nessas mesmas questões, sabe? Não, só eu sei como é passar por isso. Só eu sei como eu tô me sentindo. A forma que eu encontrei pra resolver um pouco isso foi ver as pessoas que eu tenho à minha volta e que eu confio, que eu acho que vai ser um ambiente seguro pra eu conversar sobre qualquer assunto, das mínimas coisinhas que estejam me incomodando, que eu sei que ali não vai ter julgamento. Pra mim, uma das pessoas é a Isabela. A Isabela, eu sei que se eu chegar com qualquer coisa pra ela, qualquer angústia, qualquer desafio, qualquer coisinha pequena que você fala, caralho, isso aqui é muito besta, eu posso falar com ela que ela vai falar, ok, como que a gente vai resolver essa situação? Você quer que eu seja a solução ou você quer que eu seja o ouvido, entendeu? Tipo, ali é o meu ambiente pra falar sobre essas coisas. Então, talvez, pra você que se sente desse jeito, que ninguém entende seus problemas, que ninguém sabe pelo que você tá passando, e você talvez não tenha um ambiente seguro ainda pra falar sobre isso, trazer questões que talvez sejam que te tragam uma insegurança de colocar pra fora, olha com carinho pra quem tá ao teu lado, pra tuas amizades, pra quem tá do seu lado, às vezes pros seus pais, pro seu irmão, quem ali você tem muita certeza ou mais certeza possível que você consiga ter, que vai ser um ambiente seguro pra você falar sobre assuntos. E aí coloca ali, fala com a pessoa uma vez, uma coisa um pouco mais banal, e aí vai construindo essa relação ao longo do tempo de ser aquele espaço mútuo, por muitas vezes, de desabafos e de falar assim, eu tô passando por isso. E muitas vezes, gente, prometo pra vocês, muitas das vezes a pessoa vai falar assim, caraca, eu também. Ou eu já passei por isso, ou eu estou passando por isso. Porque nenhuma experiência é individual. E de fato, nenhuma experiência é individual. Tudo que a gente passa, alguém já passou também. Alguém tem alguma dica, alguém tem algum caminho, alguma luz pra te dar. Seja qual for o seu problema, o seu desafio, a sua pedra no caminho. Alguém já passou por um caminho muito similar e que pode te ajudar de alguma forma. Basta você externalizar. Porque também, se a gente não coloca pra fora, as pessoas não vão saber o que tá passando na nossa cabeça. E a gente não pode esperar que as pessoas adivinhem, tenham uma bola de cristal pra saber do que a gente tá falando. E não falando, sentindo, pensando. Isso vale tanto pra essa questão de pedir ajuda, quanto pra outras também. Enfim, eu não vou entrar nesses outros assuntos. Mas, às vezes, também, por a gente esperar que o outro perceba que algo está errado, a gente vai se sentir mais sozinho também. Porque o outro não tem obrigação nenhuma de saber o que passa na sua cabeça. Você tem que falar. O que não é dito, não existe. Existe em você, mas assim, você não pode esperar que o outro vá solucionar um problema que por muitas vezes ele nem sabe que existe. Então, eu tô sozinha, ninguém me ajuda, ninguém me entende.
Você falou com alguém sobre aquilo? Você se colocou numa posição vulnerável de falar, olha, preciso conversar. Tem alguma coisa acontecendo na minha vida que eu preciso colocar pra fora. Já fez esse exercício de conversar? Ou até mesmo com a tua terapeuta. Tem gente que não sabe nem que é psicóloga, gente. E é um problema que deve ser tratado na terapia, inclusive. Mas, enfim, é um exercício de se abrir, se colocar nessa situação vulnerável. Até pra você se relacionar com outras pessoas também. Eu acredito muito que a dor, os desafios, são uma forma de conexão também. Não se deva sempre se conectar pela dor, porque isso se torna um hábito. Você se conectar pela dor se torna um hábito e você começa a ser aquela pessoa que a primeira coisa que vai falar com alguém são sobre problemas, na esperança de que a pessoa vá também ter um problema e que vocês vão conversar sobre aquilo. Não seja assim, porque é muito ruim, você pesa muito o clima de todos os lugares. Mas você também pode se conectar e se aprofundar nas suas relações por meio dos problemas. Você não precisa ser só aquela pessoa que vai trazer alegrias e situações boas e rolês e blá blá blá. Não, vamos sentar e vamos falar sobre uma coisa que tá incomodando, que tá aqui dentro, que eu quero conversar com alguém, e você é uma pessoa que eu confio pra conversar sobre isso. Então, conversar, se colocar nessa posição vulnerável, mas também falar sobre isso, deixar claro situações que você quer ajuda, você quer escuta, você quer um momento, aqueles 20 minutos que sejam, que você vai falar sobre aquilo e tirar do teu ombro, mas você precisa falar pra pessoa saber que ela precisa escutar. Porque não tem como, com tanto de coisa que a gente tem na cabeça, de trabalho, enfim, problemas pessoais, sei lá, cada um com as suas batalhas internas, é muita coisa que a gente pensa de nós mesmos, é o nosso mundinho que a gente tá preocupado, né? Então, às vezes, não é por falta de empatia ou por falta de carinho pelo próximo que a gente não percebe. É porque todo mundo tem tanta coisa acontecendo no seu próprio mundo, na sua própria realidade, que às vezes falta tempo, falta energia e falta percepção pra olhar pro outro. E não de uma forma de uma posição egoísta, mas simplesmente por falta de tempo, né? Então você chegar e falar assim, olha, vem cá, a gente pode conversar? Tô passando por isso, eu preciso muito conversar com alguém. E eu confio em você. Pronto, gente, são 20 minutos que podem mudar toda a percepção do teu problema. Ou pode dar a solução ali. 20 minutos de conversa sincera que vão mudar a tua percepção, que vão te dar uma solução, te dar um caminho muito mais claro, simplesmente porque você falou sobre aquilo. Então, eu acredito muito no poder da conversa, da comunicação, não só para resolver conflitos e você se conectar com o outro, mas também para você externar ou externalizar, acho que os dois estão certos, né? É aquilo que tá dentro de você. Que às vezes você falando, você enxerga também de uma outra forma, né? Eu vi um TikTok esses dias, fontes, TikTok, é uma menina que tava gravando um problema que ela tava tendo. Ela gravou, falou. Ela assim, falando agora em voz alta não faz muito sentido, né? Não, deixa pra lá. Ela acabou postando o vídeo, mas assim, dela ter falado em voz alta o que tava na cabeça, ela percebeu que não fazia sentido nenhum que ela tava pensando, o problema que tinha na cabeça dela. Então, é legal você colocar pra fora, até pra você se ouvir e ouvir a sua cabeça pelo lado de fora, sabe? Um lugar que eu tive muito essa sensação de ser ouvida e de não estar sozinha naquilo que eu sinto foi aqui no podcast, pelas mensagens que eu recebo depois de um episódio, de a galera que escutou pela primeira vez e vem falar, eu senti a mesma coisa e eu não tava sabendo colocar em palavras. Ou que bom que não sou só eu que sinto dessa forma, sabe? Você leu a minha mente, enfim, coisas assim, que eu falava, cara, pra mim isso aqui é uma coisa que é tão interna minha. A gente tem esse tema que a gente pega aqui aleatório, mas eu sempre trago questões minhas, que eu vivo, que eu já vivi, e que pra mim eram muito individuais, assim. Que, nossa, eu passei por isso e foi conturbado e eu, de novo, não tinha muita ajuda com o que conversar, ou não quis conversar sobre isso. Então, trazer isso pra cá e ter um feedback de, tipo, tô aqui com você, já passei por isso, eu sei como é, também tô passando por isso, não tenho solução, porque o meu objetivo aqui nunca foi dar uma solução pra ninguém, foi só ser um espaço, de fato, pra gente se conectar e entender que os problemas são conjuntos, todo mundo tá passando pelos mesmos problemas, ainda que em proporções ou contextos diferentes, né? Mas foi um espaço que eu senti muito isso, de, caraca, alguém também já passou por isso, também está passando por isso, e eu talvez não seja tão louca na cabeça assim, por estar pensando dessa forma, ou agindo dessa forma, ou, enfim, tem esses sentimentos. E eu queria muito alguma forma de compartilhar isso com vocês também, desses pequenos feedbacks que eu recebo, porque eu acho que a gente se torna menos sozinha, né? E eu vou pensar sobre isso também, de como trazer.
pra cá também, que às vezes não sou só eu que tô sentindo o que eu tô falando aqui, sabe? São mais pessoas. Eu acho que é muito importante também a gente lembrar que existe uma diferença, um abismo bem grande entre estar sozinha e se sentir sozinha. Que às vezes a gente tem essa sensação de estarmos sozinhas, que ninguém tá ali, mas a gente simplesmente não tá buscando essa companhia, esse suporte. E eu acho que a gente conversou sobre isso no episódio sobre amizade. Da energia que a gente tem que depositar pra manter relações e conexões a longo prazo, né? Então talvez também tenha isso de você estar se sentindo sozinha simplesmente porque você não tá colocando energia naquele lugar. Ou às vezes você tá de fato sozinha e aí é questão de você buscar outros lugares, outros ambientes, outras relações que você se conecte mais e não tenha essa sensação de estar sozinha, o que também demanda energia e não é... Assim, aqui eu falo muito banalmente, tipo, depositar energia, você ir atrás daquilo, como se fosse fácil. Não é. Você colocar energia, principalmente em buscar novas amizades, é muito difícil, porque relações são construídas à base de confiança. Então você confiar em alguém e alguém confiar em você de volta depende de muita coisa e exige muita energia depositada naquela relação, né? Então não é uma coisa fácil, mas que é a solução pra quando a gente tá se sentindo sozinha, né? De buscar outros lugares, outras pessoas, outros ambientes pra fazer novas conexões. Infelizmente não tem uma solução mágica pra isso, né? Vai ter que colocar energia ali de qualquer forma. Mas eu acho que por outro lado também, a gente se sentir sozinha, eu acho que é muito comum na nossa idade, assim, dos 20, né? Falo nossa idade, eu tenho 22, sempre coloco esse contexto. Porque, querendo ou não, tem muita coisa interna que a gente tá resolvendo. A gente tá se conhecendo, a gente tá se construindo, buscando o que a gente quer, descobrindo um mundo, descobrindo a gente, refazendo relações. E, enfim, é muita coisa acontecendo que às vezes de fato é um trabalho solitário. Não tem como eu me conhecer junto com outra pessoa, não tem como outra pessoa vir aqui, me abraçar e falar assim, vamos te conhecer por dentro. É um trabalho solitário. A gente descobrir o que a gente quer é muito solitário. A gente descobrir como que a gente vai... Qual vai ser o caminho da nossa vida é muito solitário. E eu acho que é normal, não tem muito o que fazer. São caminhos que às vezes a gente precisa de fato andar e caminhar sozinhos, até pra não ter interferência externa de N coisas, né? De N fatores, N pessoas, enfim. Dentro disso, eu acho que o autoconhecimento, principalmente, é o que vem na minha cabeça. É um processo solitário, porque você tá se conhecendo. Pra você se conhecer, você tem que passar tempo consigo mesmo. Você pode até compartilhar suas descobertas, assim, eu faço muito isso aqui, e com amizades próximas, mas o descobrir, ele é solitário. E eu acho que você ter caminhos solitários dentro da sua vida não é você estar sozinha, é você caminhar você estar presente naquilo que é seu e que é só seu. Vocês conheceram um caminho que é só seu, você precisa estar ali presente e sozinha. E você... liberdade ou solidão, né? Eu acho que nesse sentido é liberdade. Você tá ali com você, se conhecendo nesse lugar de se aprofundar em si, sabe? Levando pra esse lado do autoconhecimento. Mas às vezes também tem outras áreas da sua vida que você também vai precisar caminhar sozinha e ter que lidar com isso. Ter que aprender a gostar do caminhar sozinha, porque isso é muito importante. Porque no final do dia a gente pode ter a melhor família do mundo, os melhores amigos do mundo. O nosso ciclo social é maravilhoso. Gente, gostar da nossa companhia é fundamental para uma relação boa com a gente e com o outro. Porque você precisa gostar de estar com você para você garantir que você vai ser uma boa companhia para os outros também. Então você vai deitar a cabeça no travesseiro, você vai estar sozinho. Você vai fazer uma viagem a trabalho, você vai ter que mudar de país por algum motivo, você vai passar muito tempo sozinha. E se você não souber passar esse tempo sozinha, sendo feliz e estando confortável com a sua presença, é uma coisa complicada, porque você acaba se afundando nessa coisa da solidão. E que muitas vezes não é solidão, são processos. É o processo de você estar num ambiente novo, ou o processo de você ter que passar por coisas sozinha, que você vai precisar lidar. Não é solidão, é o processo. Então, aprender a gostar da própria companhia também é muito importante. E como que a gente trabalha isso? Fazendo coisas cada vez mais frequentemente sozinha. Então, eu vou no cinema sozinha. Gente, depois que eu fui no cinema sozinha, eu descobri que ir no cinema sozinha é muito mais legal do que ir no cinema com os outros. Eu amei a experiência. Eu não tenho que me preocupar em ficar gente comentando o filme no meu ouvido, de garantir que a pessoa tá gostando do filme também, porque eu sou muito assim. Se eu que falei o filme, eu fico, meu Deus, será que a pessoa tá gostando do filme? Meio problemático, né? Mas tudo bem. E eu não... tô com a rinite atacada, velho. Não ficar... Eu comi McDonald's.
Gente, eu me lambuzei de McDonald's, eu comi o quê? Acho que era um Big Mac, que é cheio de molho. Nossa senhora, eu fiquei toda suja, mas quem que tá ligando? Eu não tô com ninguém, a sala é escura. Era um filme de 3 horas da tarde, um filme brasileiro. Infelizmente a galera não vai ver filme brasileiro no cinema. Então eu e mais 3 pessoas na sala, lambuzada de McDonald's, com um milkshake desse tamanho. Foi a melhor experiência, sério. Foi tipo o melhor cinema que eu fui. O filme era muito bom também. Então assim, foi muito gostoso eu estar com a minha própria companhia e fazer o que eu queria. Eu podia deitar na cadeira se eu quisesse, porque não ia ter ninguém pra falar nada, sabe? Então, exercitar isso de você fazer cada vez mais coisas sozinha. E aí, uma última coisa, ele colocou aqui, ele e o chat. O silêncio que vem depois de fases muito intensas. É complicado isso, porque quando a gente passa por uma situação muito grande, principalmente situações difíceis ou dolorosas, a gente tende a se fechar um pouco. E eu sinto que as pessoas não enxergam isso com bons olhos. É sempre, ela passou por essa situação difícil e agora ela tá isolada. Não, a gente precisa a todo custo fazer ela voltar para o que ela era, para se colocar em ambientes diferentes e sair, ver gente, blá blá blá. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um período que a gente vai absorver aquilo, dependendo do tamanho que aquela situação foi pra você. O momento que você tá sozinha por muitas vezes muito importante, é foda, né? Mas o momento de estar sozinha é muito importante pra você digerir aquilo que aconteceu com você, principalmente depois desses cenários muito complicados. Então, dá um tempo, tanto pra você, quanto pra quando você vê uma situação com um terceiro acontecendo, às vezes ele precisa digerir aquilo, entender o que aconteceu, entender como isso mudou a pessoa, mudou você, como aquela situação que você passou te mudou. Quem você era antes e quem você é agora. O que isso vai afetar na sua vida cotidiana? Porque muitas vezes afeta. Então, ter esse momento de introspecção que você talvez não vai ver ninguém por um mês. E tá tudo bem. O importante é você não se deixar cair nesse lugar e ficar por mais tempo do que o necessário ali. Porque acaba se tornando um hábito e um lugar confortável. Porque você não precisa lidar com mais nada além de você, né? E aí que entram essas amizades tão importantes também pra te levar, e às vezes, muitas vezes por força, com a força, para outros ambientes, para a vida cotidiana. Mas esse período de introspecção, de entender o que aconteceu com você, de como você vai suportar e tudo, é um período, sim, bem solitário, porque é você com você, só você sabe aquilo como te afetou, e essa, sim, é uma situação que só você sabe como você vai lidar e como te afetou. Então, é necessário também. E é uma balança ali, são amizades que te conhecem muito bem para entender esse balanço, de até quando é o momento de você olhar pra si, saber o que tá acontecendo, entender o que tá acontecendo, até o momento que não, agora já passou do limite, ela precisa de fato de um empurrãozão pra ir pra fora. Mas não, acho que meu ponto aqui não se culpa quando acontece uma coisa muito grande, muito desafiadora, muito dolorosa na sua vida, e você sente a necessidade de se fechar por um tempo no seu quarto, com a sua família, ou só com você, e entender como aquilo te mudou, como aquilo aconteceu, como aquilo te moldou, pra você conseguir externalizar isso depois, porque você vai voltar outra pessoa, talvez. E você precisa ser confiante nessa nova pessoa que você se tornou pra poder sustentar isso pro outro, porque o outro sempre vai querer que você volte pra aquilo que você era. E muitas vezes isso não vai ser possível, sabe? E a gente vê muito isso, não é uma situação dolorosa nem desafiadora, mas com intercâmbio. Fulana ficou só 3 meses fora, mas voltou completamente diferente. Porque você tá mudada, você tem que voltar a ser o que era antes. Gente, são 3 meses fora, muitas vezes sozinha, que você descobre coisas que você não descobria aqui. Você passou por situações, conheceu novos olhares, novos lugares que vão te mudar. E eu não sou mais a mesma pessoa depois disso. Então, você tem que ter muita confiança nisso também, se entender muito bem, falar, ok, isso aqui aconteceu, agora eu sou assim e tá tudo bem. Pra você sustentar isso pro próximo também. Mas no final, gente, eu acho que por muitas das vezes a gente não tá sozinha. São processos que estão muito solitários, que às vezes a gente precisa passar, ou que a gente só precisa olhar pro nosso cotidiano, pro nosso redor, com um pouquinho mais de carinho e perceber o tanto de gente que tá ali, que pode te ajudar, que pode fazer a diferença, que pode estar ali por você. Basta você falar, pedir assim, oi, eu preciso muito conversar. Oi, eu precisava de uma ajuda, sabe? Então, externalizar isso também, pra conseguir esse suporte, esse grupo
seguro, esse lugar seguro que você às vezes tanto busca e sente que você não tem, sabe? Externaliza isso, fala, vamos conversar, eu quero conversar. Deixa isso claro, porque eu tenho certeza que alguém perto de você vai estar mais do que aberto a te ouvir e a ser escuta naquele momento, e às vezes até uma voz que vem do céu falando, caramba, não tinha visto desse jeito e agora as coisas ficaram bem mais fáceis. Gente, meu Deus, acabou o episódio, tá? Tá um calor muito grande nessa cidade e eu tenho que gravar no quarto fechado, porque o ventilador faz muito barulho e eu acho que no vídeo dá pra ver, eu estou pingando de suor, eu tô muito suada, muito cansada, com muito calor. Cansada não, com muito calor. Até esqueci o que eu ia recomendar pra vocês, que eu já tinha pensado antes, meu Deus. Ai, já sei. Gente, vou recomendar hoje pra vocês novelinha do TikTok. Eu vou recomendar pra quê? Pra tirar o tabu em volta disso. É legal, a gente gosta e tá tudo bem gostar. É uma atuação lixo? É uma atuação lixo. Mas eu gosto de saber o que vai acontecer com o milionário que pegou a pobrinha na rua e levou pra si pra cuidar. Eu quero saber qual vai ser o final daquilo. Então vamos sim normalizar assistir novelinhas do TikTok. E essa vai ser a minha recomendação pra vocês. Muito rápida, porque eu preciso abrir aquela janela e ligar o ventilador, que eu tô morrendo de calor. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga, é @atratfreitas. Eu posto cortes e alguns conteúdos aprofundando um pouco mais o que a gente conversa aqui e também outros delírios da minha cabeça voltados a, sei lá, muitas coisas da vida. E os stories eu tô sempre presente também, então quem quiser me acompanhar por lá tá mais do que convidado. Estamos também no YouTube, pra você que tá escutando pelo Spotify. Temos também esse podcast em vídeo por lá, é Tati Freitas, o meu canal. Eu acho. Mas tá linkado aqui embaixo, é só clicar ali. O que mais que eu preciso falar? Avaliar esse podcast se você gostou, dá 5 estrelinhas, me ajuda muito. E deixa aqui nos comentários o que você acha, não só nesse episódio, mas também em todos os outros que virão, os que já foram. O que você sentiu, o que você tá achando, se você também se identificou com aquilo, porque eu acho que é um passo também, mesmo que digitalmente, da gente se conectar e não se sentir tão sozinha nessas coisas malucas que passam pela nossa cabeça. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. E a gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau!